Em um momento em que os comentaristas estão obcecados com cada discordância entre Washington e Jerusalém, eles estão ou deixando passar ou escondendo deliberadamente a história mais importante. Ela se chama Iniciativa de Cooperação em Tecnologia de Defesa Estados Unidos-Israel, mais conhecida como Seção 224, e você vai ouvir esse nome. Lembre-se, Seção 224. Pode não estar dominando as notícias, mas se o Congresso aprovar a Seção 224 como lei nas próximas 2 semanas, isso pode se tornar um dos desenvolvimentos mais importantes na história da relação entre os Estados Unidos e Israel, pelo menos nos últimos 50 anos. Então, o que realmente está acontecendo aqui? Estamos vendo uma divisão crescente entre Estados Unidos e Israel? Ou estamos à beira de uma nova era, na qual Israel deixa de ser apenas um receptor do apoio americano para se tornar um dos parceiros tecnológicos mais estratégicos dos Estados Unidos? Venha comigo neste episódio de True East enquanto investigamos. Vamos receber um convidado especial e descobrir a verdade. Por anos, a base da relação entre Israel e os Estados Unidos tem sido o Memorando de Entendimento, o famoso MOU, que fornece cerca de 3,8 bilhões de dólares anuais em assistência militar para Israel. Agora, esse acordo, como já discutimos aqui neste podcast, foi construído em uma era diferente. Hoje, a natureza da guerra está mudando e Israel já não é mais o mesmo país de 10 anos atrás. O poder militar não é mais medido apenas por tanques, caças e porta-aviões. Cada vez mais, ele é medido por inteligência artificial, sistemas autônomos, capacidades cibernéticas, guerra eletrônica, técnicas avançadas de manufatura e pela capacidade de inovar mais rápido do que seus adversários. Israel se destacou como um dos principais inovadores em tecnologia de defesa mundial. Na verdade, ao longo das últimas 2 décadas, Israel foi pioneiro nos sistemas de defesa antimísseis do mundo, pioneiro em capacidades cibernéticas, pioneiro na fusão de inteligência, em tecnologias de drones e na adaptação no campo de batalha. Somente nos últimos 3 anos de guerra, Israel se tornou, na prática, o laboratório mundial para a guerra moderna, enquanto enfrenta o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, os grupos apoiados pelo Irã e até mesmo o próprio Irã. As lições aprendidas em Israel agora estão sendo estudadas por forças armadas ao redor do mundo. Os Estados Unidos não são exceção. A Seção 224 parece reconhecer essa realidade. Em vez de simplesmente transferir ajuda, o Congresso está explorando um modelo que aprofundaria a cooperação entre os Estados Unidos e Israel de um modo que não existe com nenhum outro país. Não se trata de assinar cheques maiores, trata-se de construir coisas em conjunto. Trata-se de desenvolver tecnologias em conjunto, fabricar sistemas em conjunto e, mais importante ainda, preparar Israel e os Estados Unidos para as guerras do futuro. Os Estados Unidos estão cada vez mais focados na competição estratégica com a China, e Washington entende que as disputas que vão definir o século XXI serão tanto tecnológicas quanto militares. E aqui, exatamente nesse ponto, Israel traz algo único para essa equação. Israel é um país com uma cultura de inovação, a adaptação mais rápida do mundo e uma experiência de combate que não pode ser igualada por nenhuma potência ocidental. Israel transforma ideias em capacidades operacionais com rapidez extraordinária, o que nos leva à questão central. A Seção 224 é apenas mais um acordo de cooperação em defesa, ou estamos testemunhando o início de uma fase totalmente nova na relação entre os Estados Unidos e Israel, que vai além da ajuda e caminha para uma verdadeira aliança estratégica em tecnologia? E se olharmos para trás daqui a 10 anos, será que os historiadores verão este momento e a Seção 224 como o ponto de partida dessa transformação? Agora, precisamos de ajuda para entender isso de verdade de um dos maiores gênios da tecnologia e do setor militar israelense que eu conheço. O nome dele é Nitzan David Fuchs. Nitzan é um estrategista de segurança nacional e pesquisador sênior no Argaman Institute. Nitzan passou anos estudando o futuro da guerra, tecnologia militar, segurança energética e a relação estratégica em evolução entre Israel e os Estados Unidos. Quando quero saber dos bastidores, ligo para Nitzan
Ele é uma das vozes mais reflexivas e visionárias de Israel sobre como o poder militar, economia, tecnologia e geopolítica estão convergindo para moldar o mundo em que estamos entrando. Nitzan também é o fundador e apresentador de um podcast incrível em hebraico chamado Hamishak Hagadol, o Grande Jogo. Se você entende hebraico, eu recomendo que você sintonize e ouça isso. Este é um dos principais podcasts geopolíticos de Israel. E desde o seu lançamento em 2016, Nitzan transformou isso em uma das principais plataformas de análise estratégica, ajudando milhares de ouvintes, inclusive eu, a entender as forças mais profundas que impulsionam os eventos globais, desde a competição entre grandes potências e inovação em defesa, até mercados de energia, cadeias de suprimentos e segurança nacional. Nitzan, quero ir direto ao ponto. Então, o que exatamente é a Seção 224 e por que ela está gerando tanto burburinho em Washington, D.C.? A Seção 224 está dando ao secretário de Defesa um mandato do Congresso para avançar, acelerar e sincronizar a cooperação em defesa entre os Estados Unidos e Israel no campo tecnológico, além de exigir que o secretário de Defesa designe um encarregado especial para essas atividades. E dizendo ao secretário para estabelecer, antes de tudo, a infraestrutura regulatória para a cooperação em defesa. E também buscar possíveis cooperações entre os dois países em uma ampla gama de tecnologias, seja em computação quântica, sistemas autônomos ou guerra antidrones. E também orienta o secretário a ficar atento a qualquer tecnologia israelense relevante para plataformas americanas atuais ou futuras. E a parte final da sessão deixa claro que o secretário de Defesa terá 180 dias para apresentar ao Congresso um plano de execução dessa sessão. E, a partir desse momento, todo ano o Congresso receberá um relatório sobre o avanço da cooperação tecnológica entre os Estados Unidos e Israel. E do que estamos falando é de cooperação tecnológica desde a ideia, desde a pesquisa tecnológica até, inclusive, a fabricação industrial. Ou seja, é toda a cadeia de valor de qualquer sistema de armas atual ou futuro. Cientistas israelenses e americanos vão trabalhar juntos. Um dos principais e importantes itens da sessão é acelerar e permitir a transferência de informações entre Israel e os Estados Unidos. Prototipar juntos, testar em campo juntos, tanto testes com fogo real, quanto, é claro, no final, a integração da base industrial de defesa. Então é uma sessão de escopo muito amplo. E também tem claramente o objetivo não só de ser legislada, mas também de ser implementada. A sessão deixa isso muito claro. Então vai haver uma pessoa que vai acordar toda manhã e dormir toda noite. Alguém sentado no Pentágono, ou no Departamento de Defesa, ou Departamento de Guerra, como acho que é chamado agora, cuja função inteira vai ser impulsionar isso adiante. Isso existia até agora? Não. Até agora havia cooperação tecnológica entre Israel e os Estados Unidos. Existem alguns programas. O mais conhecido é o Programa de Defesa contra Mísseis, mas nunca houve um sistema, ou mais precisamente um sistema regulatório para permitir uma cooperação mais ampla. Para cada caso, era específico para aquela tecnologia ou para aquele canal de cooperação. E nunca tivemos alguém no Pentágono cujo trabalho fosse avançar a cooperação tecnológica entre os Estados Unidos e Israel. E, novamente, a última coisa, e isso é muito importante, a partir de agora, desde o momento em que a lei for legislada até 2030, o secretário de Defesa apresentará ao Congresso um relatório todos os anos. Como ele está avançando nisso? Então, só para os ouvintes anotarem, isso significa que mesmo se nós, Deus me livre, tivermos, digamos, uma administração mais hostil depois da administração do Trump,
Ainda assim, ela terá que prestar contas ao Congresso sobre como está cumprindo o mandato que o Congresso deu ao Departamento de Defesa. Então, mesmo que tenhamos um presidente hostil, no fim das contas, isso é controlado pelo Congresso e, na verdade, foi transformado em lei. Então, o Departamento de Defesa tem que avançar com esse tipo de cooperação. Exatamente. A seção 224 faz parte da NDA de 2027-2027. Então, isso faz parte do mandato e está vinculado ao financiamento que o Congresso concede ao Departamento de Defesa. É exatamente isso. É um mandato do Congresso e será supervisionado pelo Congresso, e não está vinculado de nenhuma forma à Casa Branca. Agora, o desafio tanto para o governo Trump quanto para o governo israelense será tentar avançar o máximo de projetos possível até o final de 2028. Assim, qualquer nova administração vai primeiro herdar essas atividades. E se tentar desacelerá-las, o Congresso vai ficar sabendo. E, em segundo lugar, você já quer inserir tecnologia israelense em projetos futuros. Assim, qualquer administração mais hostil vai precisar explicar ao público americano por que está ameaçando ou prejudicando a supremacia tecnológica americana, sabe, só para prejudicar Israel. Então é isso, eu quero que a gente aprofunde. Neste momento, as acusações contra Israel pela esquerda e por alguns da extrema-direita são de que os Estados Unidos sustentam Israel e que os Estados Unidos estão distribuindo ajuda militar para Israel, sendo que Israel não precisa mais disso. Na verdade, lembro que o primeiro-ministro Netanyahu já dizia, talvez há 10 anos, que queria reduzir a dependência financeira de Israel dos Estados Unidos e buscar uma parceria. Esse agora é o primeiro grande passo nessa direção. Com certeza, porque isso vai permitir que a cooperação de defesa entre os Estados Unidos e Israel passe dos Estados Unidos entregando dólares americanos para Israel comprar armas americanas para os Estados Unidos e Israel financiarem juntos programas tecnológicos que são relevantes para ambos. Uma vez que você tenha essa infraestrutura regulatória, uma vez que essa lei seja aprovada, os Estados Unidos e Israel podem avançar ou mudar ou transferir sua cooperação de defesa atual de simplesmente entregar dinheiro para o desenvolvimento conjunto de sistemas de armas que ambos precisam. Sabe, antes de continuarmos, preciso te fazer uma pergunta, Itzhak. Digo, isso chamou minha atenção ouvindo O Grande Jogo, o seu podcast. E eu já tinha ouvido falar do 224 antes, mas você se aprofundou nisso no seu Expresso essa semana, o nome do seu quadro onde você responde a tópicos específicos. Estou simplesmente chocado, até mesmo pesquisando online. Quero dizer, hoje vi John Spencer, que é excelente, mencionando isso. Como isso não está na capa de todos os jornais em Israel? Quero dizer, isso é um desenvolvimento gigantesco. Bem, precisamos de duas respostas. Primeiramente, não tenho certeza se a melhor maneira de avançar com essa sessão é com a atenção da mídia. Acho que quem colocou isso lá dentro provavelmente queria que passasse despercebido. Mas agora isso veio à tona e já estamos vendo atividades de alguns setores da esquerda tentando barrar exatamente essa parte, porque entendem a importância dela para o futuro das relações entre os Estados Unidos e Israel. E sobre o segundo ponto, sobre a mídia israelense, bem, você sabe, é uma boa notícia. E em Israel, nós não deixamos boas notícias chegarem ao público. Deus me livre. Deus me livre por ser otimista, deveria ser, o que é irônico, né? Porque, segundo pesquisas da Gallup, a população israelense é frequentemente classificada como uma das mais otimistas do mundo. Mas é isso, imagine se a mídia fosse mais otimista. Seria ainda, sabe, a gente seria o número 1. Agora me fale sobre o ponto de vista dos Estados Unidos. Por que isso é importante para os Estados Unidos? Os Estados Unidos estão atualmente em uma rivalidade geopolítica com a China. A China é um concorrente de porte semelhante. Os Estados Unidos não enfrentaram, nos últimos 100 anos, outro país que seja semelhante a ele, tanto em tamanho, economia, quanto em extensão geográfica. E com uma tecnologia tão avançada. E a única maneira dos Estados Unidos vencerem essa competição, com certeza, é por meio de
O que Rosh Doshi, o responsável pela área da China no governo Biden, disse é escala por meio de aliados. Os Estados Unidos usando seus aliados para se fortalecer. Agora, os Estados Unidos só querem dizer uma coisa. Interessante sobre Rush Doshi, para quem não o conhece, ele é tão bom que até o governo Trump o utiliza como referência também, se não me engano. Sim, Rush Doshi é um dos principais especialistas em China. Atualmente, acho que ele lidera o programa sobre a China no CFR. Homem muito interessante. Ele tem um excelente livro chamado The Long Game sobre a China, competição prolongada, competição estratégica com os Estados Unidos. É realmente incrível. Você recomendou esse livro e ele é assustador, mudou minha visão de mundo. Sim. Então, novamente, você pode dizer que a seção 224 é baseada na lógica estratégica estabelecida pelo governo Biden em escala com os aliados. E quando os Estados Unidos olham para seus aliados, eles têm muitos aliados, mas ao mesmo tempo quase nenhum, que seja ao mesmo tempo militarmente capaz e tenha vantagem tecnológica avançada além de Israel. Quero dizer, os Estados Unidos têm muitos grandes aliados econômicos que são grandes economias, como a Alemanha ou o Japão, mas nenhum deles tem a experiência militar, a capacidade tecnológica e a experiência tecnológica que Israel tem. E então, quando as pessoas se perguntam, bem, por que Israel está recebendo uma seção 224? Porque Israel é, eu acho, talvez o único aliado americano relevante que pode trazer, desde o primeiro dia, conhecimento e experiência que podem nos fortalecer diretamente. Supremacia tecnológica e melhorar os sistemas de armas dos Estados Unidos. Vamos rolar a página um pouco. Quais tecnologias israelenses você acha que os Estados Unidos estão tentando conseguir? Não falo isso negativamente, mas os Estados Unidos veem que Israel tem capacidade de inteligência extraordinária e enfrenta 7 exércitos, alguns ao lado dos Estados Unidos. Mas o que você acha que os Estados Unidos realmente querem desenvolver com Israel logo de cara? Primeiramente, provavelmente armas a laser avançadas ou armas de energia dirigida. Israel é o primeiro a colocar em operação o Magen Av, ou Iron Beam, raio de ferro. Então, armas de energia dirigida, cibersegurança, é sempre uma área em que Israel está na liderança e sempre é um campo do qual você pode aprender com Israel. Avanço da aviônica avançada, que atualmente é exclusiva do F-35, e também tecnologia de guerra subterrânea e antissubterrânea, algo que Israel desenvolveu e usou em Gaza. E provavelmente também desenvolvimento conjunto, tanto em IA, computação quântica e sistemas autônomos, que Israel atualmente não tem liderança, mas possui o capital humano e ambos os países vão se beneficiar com esforços conjuntos. Do ponto de vista dos Estados Unidos, eles obtêm a engenhosidade, experiência de campo e tecnologia de ponta de Israel. O que, quero dizer, normalmente o que eu diria que Israel está recebendo é um parceiro financeiro que é, sabe, 100 vezes maior do que nós, ou seja lá quantas vezes maior do que nós. O que Israel ganha com esse acordo? Bem, antes de tudo, cooperação financeira para apoio financeiro ao desenvolvimento conjunto. Em segundo lugar, garantir a supremacia tecnológica dos Estados Unidos. E não estou dizendo isso de forma irônica ou mesmo idealista. Tem um artigo que será publicado no Shiloach em junho, discutindo o interesse de Israel em manter a hegemonia americana contra uma possível hegemonia chinesa. Israel foi fundado em um mundo majoritariamente dominado pelos Estados Unidos e prosperou sob a hegemonia americana. Manter a vantagem tecnológica americana sobre a China é uma necessidade de segurança nacional para Israel. Então temos um interesse nacional nisso. Temos um interesse nacional, temos interesse em financiamento conjunto e também temos interesse em criar uma dependência e estabelecer uma nova base para toda a relação entre os Estados Unidos e Israel, porque não devemos encarar isso apenas como cooperação tecnológica. Israel e os Estados Unidos estão cooperando e trabalhando juntos contra muitas ameaças, compartilhando inteligência, operações conjuntas, o muro no Irã.
Mas atualmente a base desse relacionamento está mudando devido a mudanças demográficas, devido a mudanças políticas. E claro, a imagem de Israel, um país rico, ainda recebendo dólares dos Estados Unidos para comprar armas dos Estados Unidos. O que você vai fazer ao mudar de receber dólares dos Estados Unidos para uma cooperação tecnológica conjunta é mudar a base de toda a aliança entre os Estados Unidos e Israel. Porque a partir de agora não vai ser mais Israel pegando o dinheiro dos contribuintes americanos. Israel está ajudando a proteger os soldados americanos nas praias, seja onde for, no leste asiático, nos céus do Irã. Israel vai deixar de ser visto como um peso para os Estados Unidos e vai passar a ser alguém que apoia diretamente a supremacia tecnológica e geopolítica dos Estados Unidos. Isso é algo gigantesco. Até eu preciso assimilar, e tenho certeza que o público também vai precisar assimilar o que você diz. É uma mudança tão grande que agora é do interesse estratégico de Israel que os Estados Unidos mantenham sua vantagem militar qualitativa em relação à China. Estamos tão acostumados com os Estados Unidos, com a VMQ, a vantagem militar qualitativa, garantindo que seja Israel que a possua. Agora, Israel precisa garantir que sejam os Estados Unidos, porque Israel vê a China surgindo no horizonte com parcerias com a Coreia do Norte, Rússia e o Irã, que não descanse em paz tão cedo. Então, antes de mais nada, vamos direto ao ponto. Quando isso deve ir para o Congresso e qual a probabilidade de o Congresso aprovar? Acho que haverá uma audiência amanhã, a primeira audiência sobre a lei. Não tenho certeza sobre o cronograma da legislação no Congresso. O que provavelmente veremos é cada vez mais atenção negativa, especialmente para essa sessão. E para qualquer ouvinte que possa influenciar seus representantes no Congresso a enfrentar essa influência negativa, faça isso. Porque agora precisamos fazer com que a sessão 224 chegue ao maior número possível de apoiadores de Israel e dos Estados Unidos. Porque, no fim das contas, essa não é uma sessão para Israel. Esta é uma sessão para os Estados Unidos, onde os Estados Unidos vão usar seu aliado mais capaz para se fortalecer. E o que precisamos garantir é que, à medida que avançamos para a legislação, o grupo pró-América e pró-Israel esteja garantindo que a seção 224 não seja retirada, como parte do, você sabe, do processo de bastidores no Capitólio. Isso é um chamado à ação para todo mundo que está ouvindo agora, para pegar o telefone, enviar um e-mail para o seu congressista e garantir que eles entendam a importância da seção 224 para que os Estados Unidos mantenham sua vantagem militar qualitativa. Isso é uma transformação no relacionamento entre os Estados Unidos e Israel. E acho que você disse perfeitamente, passa de 100% de dependência para 100% de parceria. Quem lidera isso nos Estados Unidos, há uma figura principal, algum senador ou congressista responsável, ou veio do Pentágono? Como surgiu? Acho que a Comissão de Serviços Armados, o presidente da Comissão de Serviços Armados, é quem está à frente disso, certo? Sim. E, Ok. não tenho certeza de quem exatamente levou isso adiante, mas já sabemos que o gabinete do primeiro-ministro e a Casa Branca já começaram a falar sobre o próximo apoio militar a Israel para os próximos 10 anos. Então, provavelmente o governo tem algum envolvimento nisso. Estou supondo. Não é uma surpresa. Novamente, ambos os governos já estavam em conversas sobre como vamos mudar a natureza da parceria entre os Estados Unidos e Israel. De uma em que Israel recebe ajuda para uma em que eles são verdadeiros parceiros, ajudando um ao outro. Isso é importante. O primeiro-ministro Netanyahu, que já lidava com isso há 10 anos antes de outros mencionarem, lidera brilhantemente, na minha opinião. Acho que ele percebeu o que estava por vir muito antes de todas as restrições que foram impostas a Israel durante a campanha em Gaza pelo governo Biden e tudo mais. Acho que ele teve Obama meio que como um aviso, como um pequeno alerta, mas isso agora está acontecendo.
Você acha que isso vai substituir o memorando de entendimento que fornece ajuda militar, ou vai ser em conjunto e veremos uma queda na ajuda militar à medida que vemos um aumento em 2.4? Acho que, pelo menos do lado israelense, eles gostariam de uma redução gradual do financiamento do memorando de entendimento, justamente porque já fechamos contratos de fornecimento plurianual, partindo do pressuposto de que receberíamos outro memorando de entendimento. Mas sim, com certeza. Acho que ambos os lados, e acho que ambos os lados devem entender que o próximo memorando de entendimento deve ser o último memorando de entendimento em sua forma atual. Sem mais financiamento dos Estados Unidos para Israel comprar armas americanas, Israel pode comprar por conta própria. E passar do financiamento para o cofinanciamento de pesquisa e desenvolvimento conjuntos. Me diga por que agora. Quero dizer, isso. Podemos encontrar as raízes desse acordo em 7 de outubro, 8 de outubro e tudo o que aconteceu desde então? Ou até que ponto isso preparou o terreno para esse acordo ou não teve nada a ver? Acho que estamos tendo uma convergência de vários fatores. Primeiramente, como eu disse, estamos vendo uma mudança, especialmente entre as gerações mais jovens de americanos em relação a Israel. E olhando para Israel não como um aliado, mas como alguém que está tirando proveito ou usando os Estados Unidos para seus próprios interesses. E isso colocou um ponto de interrogação sobre o futuro da parceria entre os Estados Unidos e Israel em sua forma atual. E a administração Trump lidera com o lema América em primeiro lugar. O princípio de que os Estados Unidos não devem distribuir dólares para outros países, mas sim que outros países devem apoiar a força americana. E agora, o último fator não é o dia 7 de outubro, mas são os limites que o governo Biden impôs e a influência que os Estados Unidos, sob o governo Biden, usaram com a ajuda militar. Vimos o governo Biden parar ou desacelerar a venda de armas para Israel. Temos Jack Sullivan, ex-integrante do NSC, dizendo explicitamente que ele falou a portas fechadas para membros do Congresso. Se você quiser votar contra a ajuda militar a Israel, você deve fazer isso. Então nós chegamos a um ponto em que ambos os lados, dos dois lados do Atlântico, Israel e os Estados Unidos, entendem que a forma atual de ajuda militar a Israel está enfraquecendo Israel, está enfraquecendo a aliança entre os Estados Unidos e Israel e não está promovendo os interesses e necessidades americanas. E só de mudar isso, de receber dinheiro para empreendimento conjunto, para cooperação, você pode fazer uma reversão completa. E Israel não ficará mais dependente dos Estados Unidos entregando dinheiro e terá mais liberdade para buscar outros fornecedores de armas se precisar. E o entendimento nos Estados Unidos é que, quando Israel está comprando novos F-35, está comprando com dinheiro israelense, financiando comunidades americanas e ajudando economicamente os Estados Unidos, sem falar de todos os benefícios que você vai obter da parceria conjunta em pesquisa tecnológica. Os críticos, alguns dos críticos que eu mencionei, não estou falando dos malucos, só dos críticos insanamente anti-Israel, mas algumas das críticas que parecem ser mais, digamos, convencionais, dizem que é uma integração profunda demais entre os sistemas de segurança dos Estados Unidos e de Israel. Não sei se isso é por motivos de confidencialidade, mas eu quero te perguntar. Não há uma preocupação de que, em vez de usar a ajuda financeira como forma de pressão contra Israel, os Estados Unidos, que são um país tão grande e que realmente não enfrentam inimigos imediatos, se Israel estiver enfrentando um inimigo imediato, nós fabricamos juntos materiais-chave e sistemas de armas. Então, um futuro presidente poderia dizer: não posso usar a ajuda como pressão, mas apenas pedir à sua fábrica. Ok, você sabe, esse componente essencial que acordamos produzir aqui não será mais vendido a Israel, o que sufocaria o país. Bem, sempre existe a possibilidade de você transformar a dependência em uma arma.
Mas, antes de tudo, isso funciona nos dois sentidos, porque se você está fabricando em conjunto, significa que algumas peças são fabricadas nos Estados Unidos, outras peças são fabricadas em Israel, e ambos os países estão usando o sistema. E a dependência conjunta não é só para a fabricação, mas também para a pesquisa. Então, se você tentar começar a fazer jogo duro com o fornecimento das peças necessárias, Israel pode começar a fazer jogos em projetos conjuntos de defesa antimísseis ou armas a laser. Então, isso vai tornar a relação entre Israel e os Estados Unidos mais complexa e vai transformar qualquer tentativa de usar essa interdependência como arma em algo muito mais complicado. E isso pode fazer com que um presidente hostil pense duas vezes. Porque se tentar começar a impedir que materiais militares sejam enviados para Israel, bem, em primeiro lugar, a comunidade empresarial dos Estados Unidos vai dizer: bem, senhor presidente, nós temos um contrato e não podemos ser vistos no mundo todo como alguém que não é um fornecedor confiável, porque não se trata só de Israel. Talvez um dia a Alemanha olhe para isso e diga: bem, não podemos depender dos Estados Unidos. O Congresso vai perguntar ao presidente: por quê? Por que o senhor está nos prejudicando? A cooperação israelense que nós determinamos como parte do mandato ao Departamento de Defesa. E o Pentágono vai dizer: senhor presidente, os israelenses estão parando de cooperar em todos aqueles programas tecnológicos de que precisamos. Isso vai nos impactar quanto à diferença tecnológica com a China. E precisamos entender que a competição com a China no estado atual não está em um nível de risco em que os Estados Unidos estejam em risco de uma guerra direta com a China. Mas os Estados Unidos estão competindo com base em uma vantagem tecnológica e essa diferença está diminuindo a cada dia. Então, um presidente dos Estados Unidos que está disposto a arriscar sua supremacia tecnológica sobre a China só para atingir Israel, precisa se perguntar: de quem ele se importa mais, com a América ou apenas com certos israelenses? Interessante, essa é uma análise brilhante. Quero te fazer uma última pergunta porque isso é uma mudança enorme e espero que possamos realmente abordar isso juntos nos próximos meses, à medida que vemos isso avançar. Imagino que isso preocupe não só os Estados Unidos, mas também alguns adversários de Israel, sejam adversários ou outros países do Oriente Médio que não ficam nada satisfeitos com Israel, tendo uma vantagem militar qualitativa ainda maior sobre eles. Já ouvimos alguma reação vinda do Golfo? Alguma manifestação do Oriente Médio sobre isso? Acho que no Golfo precisamos fazer distinção entre os Emirados Árabes Unidos e os outros estados. Os Emirados Árabes Unidos estão tentando avançar e aprofundar sua cooperação com Israel, incluindo o desenvolvimento conjunto de tecnologia de defesa. Então, os Emirados Árabes Unidos entendem que Israel tem uma vantagem militar qualitativa e querem fazer parte disso. Outros estados do Golfo eles podem não ficar muito satisfeitos que Israel vai aumentar ainda mais sua supremacia tecnológica sobre eles, mas eles realmente não têm influência nem nada para oferecer aos Estados Unidos ou para competir com Israel. E precisamos deixar isso claro. Infelizmente, para os estados do Golfo, o capital humano deles, a pesquisa e desenvolvimento, não são tão avançados quanto os de Israel. A Arábia Saudita pode oferecer bilhões ao governo Trump, mas não pode oferecer uma economia e uma ecologia inovadoras como as que Israel tem. E essa é a principal vantagem de Israel em sua forma mais básica, é o fator humano. E eu acho que todo novo governo em Israel, sempre que tivermos eleições, precisa entender isso. A primeira vantagem básica que Israel tem e sobre a qual toda a sua segurança nacional se sustenta é o capital humano que possui. É a vantagem humana que possui e tudo decorre disso. A segurança é importante. O Departamento de Defesa, o Ministro da Defesa são importantes, mas o Ministro da Educação é mais importante. E, infelizmente, para nós em Israel hoje,
O ministro da Educação não nos deixa otimistas quanto ao futuro de Israel em relação ao capital humano. Nitsan, acho que tanto para mim quanto para o público, vamos ver essa questão ganhar destaque nas próximas semanas. É quase como ver um lutador entrando no ringue. Esse é um dos motivos pelos quais eu quis fazer esse podcast. Na verdade, eu fiquei em dúvida se era sensato levantar essa questão na frente de centenas de milhares de pessoas. Mas depois de entrar no X e ver as tendências que estão acontecendo e a esquerda começando a se aproximar, eu acho que é melhor a gente chamar a atenção do nosso público para isso. Porque a gente precisa ter pessoas lutando tanto do lado dos Estados Unidos quanto do lado de Israel, que vão saber a verdade, que vão conseguir enxergar, além das fake news que vão aparecer, dizendo que isso é só mais uma forma de Israel tirar dinheiro dos Estados Unidos e assim por diante, quando na verdade é exatamente o oposto. E eu acho que isso foi realmente fundamental. Obrigado por nos avisar sobre isso. E acredito que falo em nome de toda a audiência do Verdadeiro Jurista, que adoraríamos ter você de volta, Nitsan. E eu adoraria. E para minha audiência, novamente, se vocês entendem hebraico, assistam ao Hamishchak Hagadol, o grande jogo. E Nitsan, baseado no seu inglês, quando você decidir fazer isso em inglês, acho que você vai ter alguns milhões de ouvintes. Obrigado, Dom. Um dia. Obrigado, meu amigo. Fique bem. Para o meu público, este foi mais um episódio verdadeiramente verdadeiro, mas acho que um episódio como nenhum outro, dando a vocês um verdadeiro alerta sobre algo que vai ser incrivelmente importante, que vai mudar a relação entre os Estados Unidos e Israel, que está sendo ou ignorado, ou propositalmente, ou enterrado. Esta é uma oportunidade para fazermos a diferença. Escreva para seu congressista. Vamos trabalhar juntos para garantir que esse acordo incrivelmente importante, a seção 224, seja colocado em prática, tanto para o benefício dos Estados Unidos quanto para Israel. Obrigado.